Hazard quer largar o futebol precocemente, o West Ham tenta a contratação de Yuri Alberto e o Manchester United avalia Højbjerg. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição desta terça do Mercado da Bola. A edição dessa terça do Mercado da Bola começa pelo futebol brasileiro e vamos começar pelo futebol paulista, onde o São Paulo, finalista da Copa do Brasil, pode negociar um jogador nesses próximos dias. Segundo informação do GE, o Brentford da Inglaterra tem interesse na contratação do lateral esquerdo Wellington, de 22 anos. O Wellington, que ao longo da temporada não foi o dono da lateral esquerda do tricolor, até porque o Caio Paulista por ali acabou dominando a posição com maestria. No entanto, sempre que o Wellington joga, ele joga um bom futebol. São 18 jogos na temporada com 2 assistências. Então, por ser um lateral agressivo, um lateral de velocidade, ele acabou chamando a atenção do Brentford, que considera fazer uma proposta por ele antes do fim da janela de transferências lá do futebol europeu. A janela da Premier League, inclusive, se encerra agora no dia 1º de setembro. Então, se o Brentford realmente quiser contratar o Wellington, terá que correr contra o tempo. Existem 2 pontos que podem fazer com que essa negociação com o Brentford possa ser uma boa para o São Paulo. Primeiro, como eu disse, o Wellington não é titular, o Caio Paulista tem jogado por ali e tem jogado muito bem. Outro detalhe é que ele tem contrato com o tricolor até 2024. Então, quando chegar, por exemplo, no ano que vem, já começa aquela especulação de renova, não renova, o jogador começa a segurar para poder ir embora no meio do ano. Então, pode ser uma boa para o São Paulo negociá-lo agora para não correr o risco de perder dinheiro lá na frente. Ainda no futebol paulista, vamos seguir falando sobre um time da Premier League que quer contratar um jogador de um time daqui. Tô falando agora do West Ham, que fez proposta para contratar o atacante Yuri Alberto da equipe do Corinthians. Segundo informação do GE, o West Ham ofereceu 18 milhões de euros para comprar 60% do passe do Yuri Alberto. Nesse momento, os direitos econômicos do Yuri estão divididos da seguinte forma: 50% com o Corinthians e 50% com o Zenit da Rússia. A ideia do West Ham era comprar 30% de cada um, ou seja, o Corinthians venderia 30% do que tem do Yuri Alberto, mas manteria ainda os outros 20%. Apesar da tentadora proposta de 18 milhões de euros, o Corinthians rejeitou o negócio. Ao menos, nesses valores, o Timão não quer negociar o Yuri Alberto. Yuri tem 22 anos e tem contrato com o Corinthians até 2027. Nesses últimos meses, ele tem sido muito criticado por alguns torcedores por estar fazendo poucos gols e estar se enrolando com a bola. Inclusive, na visão de alguns torcedores, o Corinthians deveria ter aceitado essa oferta de 18 milhões de euros por ele. Na temporada, Yuri tem 45 jogos, 10 gols e 7 assistências. Até pelo investimento que foi feito em cima dele, há uma expectativa realmente grande de que ele possa fazer a diferença, coisa que não tem acontecido, ainda mais que ele perdeu o companheiro dele de ataque, que vinha sendo o Roger Guedes. Então nesse momento as coisas estão difíceis para Yuri Alberto lá em Itaquera. A grande questão da negociação do Yuri Alberto não é nem que o Corinthians perdeu uma chance de vendê-lo. A grande questão é a maneira como o Corinthians o contratou. É uma maneira que eu enxergo que, hora ou outra, vai acabar dando prejuízo. O Corinthians acabou envolvendo no negócio pelo Yuri muitos jogadores, entre eles o extremamente promissor zagueiro Robert Renan, que é um zagueiro que eu enxergo até com potencial para jogar em alguns dos principais times do futebol europeu nesses próximos anos. Então anotem o que eu tô falando. Aí chega daqui um tempo, o Robert Renan é vendido para um time importante por 30, 40 milhões de euros, aí sim vai ficar escancarada que essa negociação pelo Yuri Alberto foi uma grande bagunça. Agora vamos para o futebol europeu, começando pela Inglaterra, onde o Manchester United segue a sua procura no mercado para ter um novo lateral esquerdo. Recentemente, o Luke Shaw acabou se lesionando, então agora o time de Erik ten Hag quer uma nova opção para esse setor. Eles consideraram já vários nomes, como Marcos Alonso do Barcelona, Marc Cucurella do Chelsea, agora pinta mais um nome na mira. Segundo informação do jornalista Gianluca Di Marzio, um jogador que agrada bastante ao Manchester United é o lateral esquerdo italiano Leonardo Spinazzola, de 30 anos, que pertence à equipe da Roma, onde tem contrato até 2024. Então Spinazzola é um nome que agrada bastante, mas tem algo que deve impedir esse negócio. Segundo Gianluca Di Marzio, José Mourinho não está nem um pouco interessado em liberar o Spinazzola, mesmo ele tendo um contrato curto, ainda mais negociá-lo com o Manchester United.
Foi uma boa análise do Manchester United no mercado, na minha opinião. Spinazzola é um bom jogador, um jogador habilidoso, de velocidade, um lateral bem agressivo. E que até pela idade que tem, pelo tempo de contrato que tem pela frente também com a Roma, não seria um jogador caro. Falando em Manchester United, eles não querem só um novo lateral esquerdo. Segundo informação do jornal The Telegraph, antes do final da janela, Erik ten Hag quer a contratação de mais um meio-campista. Nesse momento, um nome que surge como uma oportunidade de mercado para os Diabos Vermelhos é o meio-campo dinamarquês Pierre-Emile Højbjerg, da equipe do Tottenham, jogador que tem contrato com a equipe de Londres até 2025. Højbjerg disputou 2 jogos já pelo Tottenham na temporada, porém, atualmente, ele é reserva na equipe. É um bom jogador, tem bom passe, boa finalização, é um bom controlador de jogo. Para o Manchester United, para a composição do elenco para a sequência da temporada, poderia ser sim um ótimo nome. Vale lembrar que ainda nessa janela, o Tottenham já havia tentado vender o Højbjerg. Eles de fato estão abertos a negociá-lo. A princípio, eles tentaram negociar o Højbjerg com o Atlético de Madrid após os espanhóis fazerem uma oferta de 30 milhões de libras por ele. O negócio acabou melando de última hora porque o Atlético não entrou em um acordo quanto a salário e tempo de contrato diretamente com o jogador. Falando em time da Premier League, desesperado por um meio-campista, temos o Liverpool agora nesses últimos dias de janela. Ao longo de toda a janela, os Reds tentaram vários nomes. Moisés Caicedo, Romeu Lavia, porém acabaram tendo uma grave interferência do Chelsea nessas negociações. Recentemente tentaram André do Fluminense, só que é aquilo, o Liverpool tem tido dificuldades em gastar no mercado. Então até o momento eles perderam vários nomes como Fabinho, Milner, Naby Keita e trouxeram poucos jogadores para o setor, essa é a verdade. Chegaram até o momento Szoboszlai, o japonês Endo que estava no futebol alemão e o McAllister. E são poucas opções para uma temporada que tem lesões, tem suspensões, então o Liverpool corre agora nos últimos dias para tentar fechar com mais um nome. Segundo informação do jornalista Florian Plettenberg, um nome que agrada bastante ao Liverpool e o Liverpool deve fazer investida nas próximas horas é o holandês Ryan Gravenberch, de 21 anos, do Bayern de Munique. Jogador que tem sido pouquíssimo aproveitado no time alemão e está bem incomodado com a falta de minutos em campo. Então o Liverpool considera agora, nas próximas horas, fazer uma investida oficial pelo Gravenberch para que possa também ter mais opções no seu elenco. Gravenberch que tem contrato com o Bayern de Munique até 2027 e disputou um jogo nessa temporada. Detalhe, esse único jogo ele esteve em campo por apenas 9 minutos. É uma peça que é realmente pouco aproveitada na Alemanha e poderia ter um papel muito mais importante caso fosse para o Anfield. Falando em Liverpool, por um lado eles correm para fechar com mais um meio-campista. Por outro lado, eles temem que antes do fim da janela percam seu grande craque, o atacante egípcio Mohamed Salah, de 31 anos. Nos últimos dias aqui no canal, eu trouxe para vocês o interesse do Al Ittihad, da Arábia Saudita, em contratar o Salah. Porém, o técnico Jürgen Klopp veio a público dizer que eles ainda não haviam recebido nenhuma oferta oficial pelo Salah, mas caso recebessem, iriam rejeitar de qualquer maneira. Pois é, essa ideia tá ficando um pouco perigosa, porque o Al Ittihad quer vir para cima do Liverpool com uma oferta extremamente tentadora. Segundo informação da CBS Sports, o Al Ittihad quer oferecer 150 milhões de euros pelo Mohamed Salah. E a ideia com essa oferta é justamente ver se o Liverpool está de fato irredutível, ou se, cada vez aumentando a proposta, eles podem mudar de ideia. Como eu já havia dito em outros vídeos também, para o Salah, o Al Ittihad também quer pagar alto. Eles estão dispostos a fazer de Salah o jogador mais bem pago do futebol mundial, ao lado de Cristiano Ronaldo do Al Nassr e Benzema do próprio Al Ittihad. A ideia seria dar para Salah um salário de 200 milhões de euros por temporada. Uma coisa é fato, uma oferta de 150 milhões de euros por um jogador de 31 anos é um valor praticamente irrecusável. Só que tem um outro lado disso. Imaginem o Liverpool perder o Salah agora, faltando 2-3 dias para o fim da janela. Eles não vão ter tempo de ir ao mercado e contratar um substituto. Então, é algo extremamente delicado. Salah tem contrato com os Reds até 2025. Na atual temporada, em 3 partidas, ele já tem um gol anotado e 2 assistências. Agora vamos para a Espanha para comunicar o provável novo reforço do Barcelona. Como já se era esperado nas últimas semanas, quem em breve chegará à Catalunha é o lateral direito português João Cancelo, de 29 anos. Segundo informação do jornalista Fabrício Romano, o acordo está selado.
O Manchester City está emprestando João Cancelo ao Barcelona pelo período de uma temporada. E ao final do empréstimo, o Barça terá a opção de adquirir Cancelo em definitivo. Ele era um jogador extremamente cobiçado desde o começo do ano pelo técnico-chave. E o próprio Cancelo também não queria mais ficar no City e viu com ótimos olhos essa mudança para o Barça. Cancelo na temporada passada jogou metade da temporada pelo City e a outra metade pelo Bayern de Munique, totalizando 47 jogos com 3 gols e 11 assistências. É um jogador que tem muito a agregar nesse sistema defensivo do Barcelona. Imaginem ele somando com o Ter Stegen, com o Araújo, com o Koundé, com o Christensen, com o Baldi. Então o Barça vai montando um sistema defensivo extremamente sólido. A gente fecha esse vídeo agora falando sobre o futuro do atacante belga Eden Hazard, de 32 anos. Você certamente se lembra que, há alguns anos, o Hazard é simplesmente um dos melhores jogadores do mundo. Quem acompanhou o que ele fez pelo Chelsea sabe do que eu tô falando. Era um atacante veloz, muito habilidoso e que era um grande fazedor de gols. Chamava de fato a responsabilidade pelo time do Chelsea. Tanto que, com ele, o Chelsea ganhou muita coisa importante. Ele levou a Bélgica até uma semifinal de Copa do Mundo, coisa que não é para qualquer um. Só que, desde a ida do Hazard para o Real Madrid, as coisas desandaram. Ele passou a sofrer com muitas lesões, problemas físicos, ele mesmo passou a não ter mais a mesma vontade de jogar futebol. E parece que agora, aos 32 anos, ele pode encerrar a carreira de maneira precoce. Porque mesmo que ele tenha tido uma longa trajetória no futebol, 32 anos é sim uma idade curta. Caso ele diga hoje que não vai mais jogar futebol, ele tá indo embora cedo. Porque é normal, ainda mais no futebol europeu, os jogadores atuarem em alto nível, alguns deles pelo menos ali até 35, 36 anos. Então ele ainda teria pela frente bons anos de carreira. Mas parece que não é isso que ele quer. Segundo informação do GE, alguns intermediários, alguns empresários procuraram pelo Hazard nos últimos dias com a ideia de colocá-lo no futebol francês. Então a ideia era oferecê-lo a Olympique de Marselha, Lille, Nice. Porém, ele não quis, ele tá deixando bem claro que a ideia dele de momento é pendurar as chuteiras. E como eu disse, é uma pena porque era um grande jogador e atingiu o patamar dos melhores do mundo. Mas, infelizmente, não teve a regularidade que se imaginava quando estava no Real Madrid. E aqui vem até um ponto interessante. Se o Hazard já não tinha mais motivação para jogar futebol estando no principal clube do mundo, ao lado dos melhores do mundo, por que ele ia querer agora ter um novo desafio jogando num Olympique, num Nice? É algo que pra mim não faz sentido, porque se quando ele tava na melhor condição, no topo, ele já não tava mais jogando, imaginem em outro lugar. Eu vi até após a lesão do Dudu do Palmeiras, a lesão de joelho dele, o tirando da temporada, vi alguns torcedores do Palmeiras pedindo a contratação do Hazard. Galera, isso é loucura. Em termos financeiros e em termos de vontade do próprio jogador. Como eu disse, se no Real Madrid ele já não queria mais nada com nada, por que no Palmeiras, no futebol brasileiro, ele vai querer? Agora eu quero muito ver a sua opinião aqui nos comentários a respeito das notícias dessa edição do Mercado da Bola. Comenta aí o que você acha, que eu quero muito ver o que você pensa. Então, bom, galera, essa aqui foi a edição dessa terça-feira do Mercado da Bola. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!